O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico e, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Se não escutam Moisés e os profetas, eles não acreditarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, rezemos em nosso íntimo, peçamos ao Divino Espírito Santo que abra nossa inteligência e nosso coração para que compreendamos esta palavra e sejamos por ela hoje transformados. Rezemos. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamados. Deus dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, Ele deu também o bom testemunho da verdade. Guarda a fé. Com esta palavra de Paulo a Timóteo, nós olhamos para o chamado de Deus para todos nós, pobres e ricos, homens e mulheres, de toda sorte de realidade neste mundo, nós fomos chamados para a vida plena em Deus.
E a pergunta é: por que existe o mal e o que fazer diante do mal e do sofrimento que os outros enfrentam? Irmãs e irmãos, nós estamos já há vários domingos meditando o tema na pregação de Jesus, no ensino de Jesus, sobre como é que o cristão, o discípulo, a discípula de Jesus, vive neste mundo diante dos apegos, os afetos, renunciar pai e mãe, irmão, irmã, esposa, esposo para seguir Jesus, renunciar os bens materiais, fazendo de Deus o fundamento. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, foi a sentença de domingo passado. Logo depois de Jesus ter dito no versículo 13, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, no versículo 14, para prevenir e preparar a gente para esta parábola que Jesus acabou de contar, o evangelista Lucas diz assim: os fariseus que gostavam muito de dinheiro zombavam de Jesus. Jesus disse a eles: o que para os homens é superior, aos olhos de Deus é uma abominação. Preparado assim, vamos retomar a parábola do rico e do pobre. Esse tema ele não é simples, não é fácil discernir o sentido dessa palavra e aplicá-la em nossa vida, numa sociedade que dá tanta importância aos bens materiais, e numa sociedade que parece que quanto mais a riqueza vai ficando evidente por parte de alguns, por outro lado, a pobreza, a miséria, a indigência humana vai ficando também mais visível, mais execrada, mais exposta. Qual é a resposta cristã para essa contradição? Qual é a posição cristã? Vamos lá? No seu folheto número 11, Lucas 16, 19 e 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus. Fariseus, no Evangelho de Lucas, são os representantes legítimos do pensamento do judaísmo. Eram aqueles que o modo de viver e de compreender e interpretar a realidade, eles eram a autoridade legítima para dizer: é isso que o judeu de verdade pensa. E Jesus conta para eles esta parábola. Havia um homem rico, versículo 19, que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. O rico, que se vestia com roupas finas, elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. A Bíblia, ela, por várias vezes, apresenta, sobretudo o Antigo Testamento, quando quer apresentar um personagem que é o típico abençoado por Deus, geralmente nas passagens do Antigo Testamento, os personagens que são modelos ditos abençoados por Deus, no Antigo Testamento diz: ele teve longa vida, ele teve saúde, ele teve grande família, teve grandes bens. Essa é a característica da bênção no Antigo Testamento: vida longa, saúde, família, fama, bens. É o símbolo da bênção. E não só isso, a riqueza para os fariseus era interpretada como uma bênção. E a pobreza, quem sofria com a pobreza, com a enfermidade, e não tinha vínculo, família, pátria,
era símbolo da maldição. Ou ele, ou alguém da família pecou e Deus mandou um castigo, então eu não tenho nada a ver com o sofrimento dele. Versículo 20. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Esta é a primeira parte da história. A condição do rico e a condição do pobre. Lázaro, pobre, cheio de feridas, no chão, à porta, querendo matar a fome com as sobras, e os cachorros lambem suas feridas. Vamos corrigir alguns riscos de interpretação com a mentalidade que a gente tem hoje. Os cães na Bíblia não representam os pets que a gente só de ver chora hoje, não. Cão na Bíblia eram animais repugnantes, porque violentos, porque comem carniça, restos, pisam sobre coisas impuras, até em cemitérios, os cães cavavam para arrancar corpos. Então é símbolo de coisa repugnante. Junto com os animais impuros, como porco, peixe de couro e assim por diante. Tem nada a ver com o pet de hoje. O cão lamber a ferida era a expressão máxima da maldição e da desgraça caída sobre o pobre. Depois, elementos importantes para a gente considerar hoje. É a única parábola do Evangelho em que um personagem tem nome. Lázaro é o único personagem de todas as parábolas que Jesus conta que tem nome. Lázaro, Lacharo, que significa Deus ajuda. O rico não tem nome, porque o rico é conhecido como o rico. Os bens dele definem a identidade dele. Ele é chamado de rico quando está na pompa e nas circunstâncias gloriosas dos banquetes na sua casa, e é também chamado de rico quando ele está nos infernos, nas moradas dos mortos, no meio das chamas, no tormento. Ele é chamado simplesmente de rico. Lázaro, símbolo da maldição, do pecado, segundo o pensamento religioso da época. Não tem coisa mais abominável do que a gente usar a Bíblia e a palavra de Deus para justificar as situações de contradição, de pecado, de injustiça do mundo. Não tem coisa mais abominável do que usar a Bíblia e dizer, olhar para os problemas de sofrimento do mundo e dizer, mas está na Bíblia, Deus quer, está na Bíblia, a Bíblia explica isso. Isso é uma abominação contra Deus. Vou preveni-los de um elemento importante. Eu fui criado e formado na igreja dos últimos 40 anos. O tema de pobres e ricos na igreja e na pregação da igreja dos últimos 100 anos, 200 anos, foi tratado com pouco reconhecimento da parte dos ouvintes da pregação da igreja, porque os que ouvem a pregação da igreja, quando o tema é pobre e rico, esses temas são tratados de forma muito ideológica, de opiniões que seguem as correntes ideológicas, predominantemente o pensamento marxista, que põe essas duas categorias em confronto, em guerra, o pobre como vítima e o rico como o causador da desgraça toda.
não vou de modo algum abordar esse tema a partir de alguma corrente ideológica de direita ou de esquerda, do lado do rico ou do lado do pobre. Vou tratar, e minha responsabilidade é tratar esse tema na perspectiva da teologia. Como Deus vê a situação de uma sociedade que há gente que tem e ostenta, e há gente que não tem e vive absolutamente na indigência. Na pregação de hoje cedo, o Papa Leão disse que os dois personagens, um indigente e um indiferente, a situação do Lázaro é da indigência, a situação do rico, ele é indiferente à indigência do pobre. Esta é a pobreza do rico, esta é a doença do rico, insensível, indiferente, egoísta, fechado no seu mundo. Agora vem as consequências. Vamos lá? Várias passagens, sobretudo no Novo Testamento, faz a gente ter uma opinião muito pobre, e os que pensam a Bíblia na perspectiva do pensamento marxista, fazem uma interpretação extremamente equivocada também, tanto quanto a dos fariseus. Os fariseus interpretavam que ser pobre, doente, já falei e repito-o, é porque pecou, errou e Deus castigou. Não tem nada a ver com seu sofrimento. Vamos ver a consequência disso? Versículo 22. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Todo mundo morre, todo mundo tem sepultura comum. Versículo 23. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, leiam. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. O rico levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro ao seu lado. Ele agora levanta os olhos. Quando o pobre estava na porta da casa dele, ele precisava levantar os olhos? Ele precisava fazer qual movimento? Qual verbo? Abaixar os olhos. A riqueza, ela pode tornar a gente incapaz de abaixar os olhos para ver quem precisa de nós. Não pode? E tem muita gente que sofre desta enfermidade, incapacidade para abaixar os olhos. Se é para erguer os olhos, a gente sempre ergue, até quando estiver no inferno. O rico levantou os olhos e viu. Versículo 24. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Leiam. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Pronto. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo. Da champanhe e do caviar ao mendigo de uma gota d'água caída na sua boca pelo dedo de um mendigo. Isso é forte, né? Do luxo e da ostentação ao clamor, tem piedade. Pede ao mendigo para molhar a ponta do dedo. Onde estava esse dedo capaz de curar o sofrimento desse rico em tempos passados? Um dedo molhado. Onde estava esse pobre com poder de aplacar as chamas do inferno? Onde estão os pobres hoje e os ricos de hoje? Que distância há entre estes?
No seio de Abraão é o lugar de honra no festim celeste. Lucas não quer descrever como é o lado de lá, como é o céu, mas quer indicar para nós o caminho e os passos da salvação. Quem está ao seu lado aqui? Quem está do lado de fora da sua casa aqui? Quem é que lá na porta passa e vasculha o nosso lixo aqui nessa existência? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Como é que nós lidamos com eles hoje, aqui? E permitam-me, eu vou entrar na parte polêmica. Difícil de ser tratada, porque é muito fácil a gente sair da teologia e entrar na ideologia. E eu peço muito a Deus para não me permitir ser um pregador de pensamentos humanos, mas responder aos problemas a partir do olhar de Deus. Nós no Brasil, vamos falar daqui, já vivemos muitos processos de luta para superar a situação de pobreza, de miséria, a que vivem ao longo de séculos e séculos tantas camadas de gente, desde os indígenas expulsos e obrigados a liberarem território, como os negros escravizados e depois jogados como lixo para a periferia e para os morros das cidades. Nós nunca demos conta de enfrentar esse tema na perspectiva da fé. A forma com que mesmo nós, a igreja, tratamos isso é sempre de forma ingênua, muito sociológica e muito ideológica. E na perspectiva, repito, dos últimos 70, 80 anos, na perspectiva marxista, que é uma análise pobre, que não alcança o olhar de Deus. Nós já tentamos resolver isso através da esmola, e a gente descobriu que quanto mais dá esmola, mais os pobres se encostam e continuam atrofiados na situação de exclusão. Não muda a realidade dele a esmola. Nos últimos anos, apareceram as alternativas dos benefícios sociais, e nós estamos convivendo com uma avaliação dramática de que também os benefícios sociais, importantíssimos como direito de socorro e de urgência na vida de quem passa necessidade, mas que o modo como os benefícios sociais estão sendo usados no Brasil, eles também não estão resolvendo os problemas, estão? E não basta a gente gritar e falar que o endividamento do Estado, através do benefício social, que não transforma a realidade do pobre, mantém o pobre apenas como um alienado dentro de casa, consumidor do mínimo que o Estado lhe dá, através do arrancar impostos de quem trabalha e de quem compra, para manter aquela camada de braços cruzados. Essa também não é a solução para o problema. Mas ficar apenas avaliando assim e dizer que essa não é a solução, e não enfrentarmos o problema e ficarmos indiferentes ao sofrimento e ao abandono das camadas pobres, não é a saída. O Evangelho está dizendo que o sofrimento do outro é problema meu e seu que cremos. O que o Evangelho está dizendo é: não olhe para o pobre e não use a Bíblia para justificar a situação dele. Não use a Bíblia para justificar o conforto da sua situação. Se a esmola não mudou, se criar abrigos e asilos não mudou, se o benefício social não está mudando, qual a saída? Nós é que temos que discutir e encontrar saída, porque é problema nosso. Essa semana, estudando esse drama no Brasil, eu fui aperfeiçoar
o drama do que quem empreende fala constantemente da falta de mão de obra no Brasil, que está geral, não só no Brasil, no mundo. Você vai pela Europa afora, primeiro o mundo inteiro está em crise com mão de obra. Uma hora trabalhada nos países do primeiro mundo gera uma riqueza de mais de 70 dólares. Uma hora trabalhada por um trabalhador de padrão médio para bom no Brasil gera uma riqueza de menos de 20 dólares. E a gente diz apenas isso, que o brasileiro é preguiçoso, é incompetente, e a gente só diminui a dignidade do brasileiro. Mas o problema é que a máquina do Estado e das corporações empreendedoras precisam resolver com outra alternativa, mais do que dizer que são preguiçosos. É preciso melhorar a educação, é preciso investir em qualificação, é ciência, é tecnologia, é inovação que vai dar ao brasileiro a capacidade de trabalhar uma hora e gerar mais de 70 dólares por uma hora trabalhada. Então, o problema aqui não é um simplismo de sociologia, de mediocridade ideológica que faz a gente simplesmente tomar partido do lado dos pobres como vítimas e dizer são vítimas. Não, nós precisamos colocar pobres e ricos como todos nós responsáveis pela realidade que criamos, responsáveis por reordenar um progresso que considere o desenvolvimento de todos e não de alguns privilegiados. Eu lia, se pegar 2% de impostos da fortuna dos mais ricos, dá para sustentar mais de 800 milhões de pessoas. É um trem doido, gente. Então, os dados estão aí para mostrar para nós que a explicação simplista ou a explicação apaixonada por uma corrente ideológica de esquerda ou de direita é pobre e não vai resolver o problema. Qual é a saída? Agora vem o enfrentamento. Vamos lá? Versículo 25. Qual é a saída? Versículo 25. Quando o rico reivindica o dedo d'água, o dedo do pobre molhado com uma gota d'água para refrescar-lhe a língua, desculpem, uma nota importante, refrescar-lhe a língua, sabe por quê? Porque na Bíblia a língua e a boca, o palato, o sentido do palato é o território do prazer. O rico vivia por conta do prazer. A língua aqui é símbolo do reduzir a vida a meramente comer e beber nos banquetes esplêndidos. O rico reduziu a sua existência a um aspecto só do seu corpo, a língua. Lá no inferno, ele sente necessidade de alívio na língua. Ele se reduziu a pouca coisa. Um pedaço de gente com um território pequeno, de sentido expandido, a língua. Versículo 25. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Se você pegar esse raciocínio de Jesus na parábola, você vai pensar assim: Jesus está concordando com a interpretação ingênua que davam. Mas a parábola é um método de conversa e de ciência educacional, em que quem ensina contando a parábola, conta uma história, pegando os argumentos que a pessoa que está ouvindo sente que quem está contando a história concorda com o que ela pensa.
Mas a conclusão que vem depois é completamente destroça essa linha de raciocínio. Vamos lá? E tu és atormentado. Versículo 26. A intervenção agora, a apelação do rico. 26. Ainda Abraão falando. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais, leiam. Que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O abismo que existe entre o rico e o pobre agora na eternidade foi cavado na porta da casa do rico, não foi? Não foi? Quando a mão do rico poderia aliviar o sofrimento do pobre. Quando a mão do pobre poderia dar sentido para a vida do rico. Olha o milagre. Na porta da minha casa e da sua casa estamos cavando os abismos ou as pontes para a eternidade. Isso é sério, né? Entre nossa fartura insensível e a miséria do pobre, recebendo de nós a indiferença na porta da nossa casa ou do lado de fora do vidro do nosso carro. Há um grande abismo. Não falemos nós que Deus cria o inferno para mandar castigados para lá. Nós é que criamos e cavamos o inferno com a nossa própria mão. A dona Narcisa, mãe do Paulo Afonso, falava: o céu quem faz é a gente. Ela não dizia do inferno, mas todo mundo que escutava cochichava baixinho. O inferno também. O céu a gente faz a escada com a mão, cuidando de quem precisa, de quem sofre, e o inferno a gente cava com a mão, indiferente a quem precisa. Vamos lá? Versículo 27, o desfecho. O rico insistiu. É curioso como Jesus capricha na identidade do pobre, chamado sempre de Lázaro, e o rico sempre chamado de rico. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, leiam. Manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Eu quero riqueza para mim e para os meus. Agora eu quero salvação que não é mais possível para mim, mas eu quero salvação para os meus. Qual a saída? Às vezes a gente diz assim, quando alguém querido da gente morre, a gente fala: a única coisa que eu peço a Deus é que quando eu morrer, eu vá encontrá-lo lá. Manda Lázaro, manda pai Abraão, Lázaro aparecer lá na casa do meu pai. Não quero que minha família venha para cá. Você reza hoje pela salvação da sua família? Você intercede por ela? Ou você só pede bênçãos e riquezas para ela? Você só amplia território de propriedade e de bens com a sua família? Ou você zela da salvação eterna da sua família, inclusive através dos bens que vocês conquistam? Para que não venham também eles para este lugar de tormento. Versículo 29. Mas Abraão respondeu, brada a igreja: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Olhe para cá. O que significa Moisés e os profetas que os escutem? Eles têm a Bíblia, que escutem a palavra de Deus. Moisés e os profetas é o nome do Antigo Testamento. Lembra de Moisés e Elias com Jesus no monte? Moisés e Elias representam a palavra. Moisés e Elias significa a lei e os profetas. A palavra de Deus. Jesus está dizendo, eles têm a palavra de Deus, que escutem a palavra de Deus, que se convertam. Por quê? Quem escuta a palavra de Deus, escuta Deus,
vai ter a visão limpa e purificada e vai enxergar hoje, aqui, dentro da minha casa, na porta da minha casa, no meu trabalho, nas ruas que eu percorro, na sociedade e no mundo, vai enxergar aqui o que eu preciso fazer para que o destino de todos nós seja o céu e não um lugar de tormento. Só a escuta da palavra abre a visão nossa para enxergar as contradições deste mundo e ter ações e atitudes de superação das contradições, que abre para a gente uma ponte para o eterno. Amém? Reage, vai! Mas da onde que o rico iria aguentar ir para uma sinagoga todo sábado de manhã, ficar na sinagoga do nascer do sol até o meio-dia, escutando os rabinos pregando a palavra? Que rico que vai gastar tempo com isso? Imagina! Gente, não tem coisa mais desconfortável do que escutar a palavra, a pregação e ir se enxergando e mudando os propósitos e as atitudes que vou ter lá fora. Manda preveni-los. Abraão responde. Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Versículo 30. O rico insistiu, brada: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Qual é a reivindicação do rico? Não é à toa que o Espiritismo atinge a maior camada de ricos no Brasil. Sabe por quê? Porque é mais fácil que um defunto apareça lá. É a religião dos fantasmas, dos fenômenos sobrenaturais, dos fenômenos subjetivos que cada um interpreta do jeito que quiser. Um fantasma vai lá evangelizar, porque cada um entende como quer. Manda um defunto lá. Ah não, Senhor, o Senhor pode fazer assim, e o fantasma aparecer lá em casa e todo mundo se assustar e converter. Agora o Senhor quer que eles vão para a sinagoga para escutar a palavra de Deus, os rabinos pregarem a palavra e se converterem, e enxergarem uns aos outros, e discutirem uns com os outros, e se envolverem com a sociedade e com o mundo, e começar a pensar processos para melhorar a educação, melhorar a qualificação, a ciência, a tecnologia, a inovação, para o progresso de todos. Dá muito mais trabalho, não dá não? Não dá não? É muito mais fácil ter fantasma aparecendo por ali. Nós estamos cada vez mais, é impressionante. A gente passa um tempo mais demorado, de 8 anos, como eu estou na paróquia. É impressionante como pessoas com capacidade intelectual de boa formação, com visão de mundo, com capacidade de compreender e interpretar as contradições do mundo, da própria vida, e ter enfrentamentos mais dignos, mais qualificados para a própria vida, para a família. Elas escutam a pregação, elas escutam e pensam nos outros, porque para mudar a elas, é quando elas sonham 3 vezes com meu pai e minha mãe que morreu. Padre, o que significa isso? Que ele morreu. Significa que seu pai morreu. Você quer saber o que significa o que Deus quer para você? Vai escutar a palavra de Deus. Os sonhos, diz a psicologia e a medicina, tem muito mais a ver com o meu modo de assimilar o que eu vivi no passado recente ou remoto, do que propriamente com o futuro meu. Sonho fala muito mais que tipo de vida você está levando do que o futuro. Vamos lá? Manda Lázaro aparecer lá em casa. E Abraão, o pai da fé, gente. Abraão aqui é o pai da fé. É o fundador da religião do Deus único.
para os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Abraão, o pai da fé. Versículo 31. Mas Abraão lhe disse, brada a igreja: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Jesus está falando agora dele. Olha, também a minha ressurreição, para compreendê-la, para entender o sentido de minha vida, minha missão e a minha ressurreição, é preciso escutar a palavra de Deus. É preciso escutar, formar a compreensão, mudar a mentalidade, metanoia, mudar o modo de pensar, para mudar o modo de agir. A gente geralmente quer mudar atitudes sem mudar o modo de pensar. A tragédia das dietas, dos exercícios físicos, do tratamento de saúde, porque a gente quer resultado, mas com a mentalidade ordinária, estúpida, que adoece e torna a gente enfermo. A palavra gera uma nova compreensão. Só a partir da nova compreensão, novas atitudes eficientes e eficazes nos resultados. O único caminho de fé verdadeiro no segmento de Jesus é fé em Jesus, escuta da palavra, conversão, mudança de vida. Quem não escuta a palavra de Deus e não se converte, não há remédio para ele. A salvação é oferecida agora. Ouvir e mudar hoje. Mudar a forma de pensar, mudar a forma de usar os bens, mudar a forma de enfrentar o próprio sofrimento, a própria miséria, mudar a forma de ver e enfrentar o sofrimento do outro. Os bens e a escuta da palavra podem nos fazer vencer os abismos que existem hoje, como os bens podem nos cegar e fazer a gente aumentar os abismos hoje. Tá claro? O rico e os fariseus e suas famílias, o único caminho urgente, ouvir a palavra, se converter, sair de si, sentir e ir até o outro, não para dar esmola, não para abrir o vidro do carro um pouquinho e jogar a esmola e ele continua lá e eu de cá. Quem não está tão longe de você hoje, precisa de você para construir um mundo segundo a vontade de Deus. E eu termino. Não precisa de muita explicação, terminamos com a primeira leitura. Pegue lá, número 7 do seu folheto. É um texto pesadíssimo para os dias de hoje. Profeta Amós, que profetizou pelo ano 750 antes de Cristo. Ele foi lá no Reino do Norte, onde, desculpe o trocadilho com todo respeito, mas o Reino do Norte de Israel era o cerrado do agronegócio hoje. O Reino do Norte sofreu um progresso e um enriquecimento drástico de grandiosidades sem proporções. E a elite que se beneficiou com o enriquecimento da agricultura e da pecuária no Reino do Norte foi deixando uma camada de pobres assolada nas margens das estradas e do mar da Galileia. O profeta Amós foi lá e fez essa pregação. Vamos ler? Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, em Jerusalém, e dos que se sentem seguros nas alturas da Samaria. Se sentem seguros nas alturas da Samaria, o mesmo que dos prédios, dos condomínios fechados, do lado seguro em que a segurança é a prioridade. Versículo 4. Os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas,
comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, e como Davi dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinhos em taças, e se perfumam com os mais finos ungüentos. Leia, igreja. E não se preocupam com a ruína de José. José é o filho caçula dos 12, que foi vendido como escravo. Ai dos que se perfumam e não se preocupam com a ruína do irmão. Repito, não basta dizer que esmola não resolve, que benefícios sociais não resolve. Hoje nós temos que sair daqui dizendo: eu vou fazer com que os bens que Deus me deu a graça de ter sejam uma bênção para mim, e eu vou me comprometer a trabalhar por um mundo melhor para mim, para minha família, todos irmos para o céu, e para os pobres terem dignidade aqui, e os pobres também eu quero com eles no céu encontrar. Eu quero o céu, eu quero vida e dignidade para todos aqui, e quero o céu para todos lá. E é isso que Jesus veio garantir. Remédio tem, solução tem, é escutar a palavra e converter. Amém. A saída não é aumentar impostos para endividar o Estado e para pesar violentamente a mão sobre quem produz, para deixar os pobres cada vez mais pobres. A saída não é essa, mas qual a saída? Jesus vai dizer para você qual é, e você vai dar conta de, no seu trabalho, no seu campo de atuação, na sua família, nos bens que você tem, dar conta de ser instrumento de Jesus para transformar esse mundo. Não vai? Então fale com Ele e escute a Ele. Inclina a sua cabeça e peça de Jesus a graça desse enfrentamento. Peça de Jesus a graça da sua salvação e da sua família. Peça de Jesus a graça de você ser instrumento de Deus na vida de quem sofre. Fale com Ele. Restaura-me de novo, serás o nosso Deus e nós seremos